Quero conversar hoje sobre o dilema do reforço escolar. Cada vez mais vemos grupos e professores e pedagogos criando salas e espaços de reforço escolar. Hoje vemos muito mais. A pergunta que eu lanço é: será que a escola não está dando conta de ensinar e fazer as crianças vivenciar o que elas estão vivenciando no dia a dia da escola e por isso precisa do reforço? O reforço pode representar um fracasso do sistema educacional? É incrível o tanto de crianças que precisam do reforço ou que os pais estão investindo no reforço escolar. Este é o tema que eu quero trazer e neste tema eu quero abordar quando o reforço escolar é negativo e quando ele é favorável. O reforço escolar, ele é negativo quando é substituição de tempo em que o aluno poderia estudar sozinho, mas então ele vai estudar no momento do reforço escolar. E é interessante que a maioria das experiências que eu escuto de reforço escolar é alguém fazendo as tarefas junto com a criança, porque a criança não faz sozinha. Então, isso é um reforço escolar que substitui uma busca de autonomia. Então, esta necessidade de ter o reforço escolar, e aí tem esse outro item que eu enumero aqui, que é a perda da capacidade de autonomia para o ato de estudar. Então, são dois itens aí: a substituição do tempo de estudo e a perda de autonomia. O outro aspecto é que parece que os reforços escolares estão vindo para suprir uma defasagem da escola. E haja defasagem, né? Parece que a escola não está dando conta de cuidar dos conteúdos a partir do período que a criança está na escola, e aí vem o reforço para dar este respaldo daquilo que a escola não está fazendo. E o outro aspecto é a construção de uma relação de processo de aprendizado, onde o estudar cria uma dependência de alguém para estar junto e fazendo as tarefas e estudando. Então, não cria aquela capacidade da criança aprender a estudar sozinha. E aí, geralmente, o reforço ele é muito intensificado em período muito próximo de prova, onde a criança ela não consegue estudar sozinha e tem que ter alguém para estar ali monitorando ela estudando. Então, esses aspectos negativos, a meu ver, somam muito ponto para que os pais não gastem dinheiro ou não incentivem essa ideia do reforço. E quiçá se as escolas também pudessem fazer isso, de parar com essa ideia de que o reforço vai ajudar a criança a melhorar na escola. Ao contrário, eu vejo que esses pontos negativos que eu trouxe aqui são muito mais prejudiciais ao processo de aprendizado e ao projeto de ensino pedagógico para uma criança do que favoráveis. São muito mais prejudiciais do que ajudam nesse processo. Bom, então aí você pode me perguntar, mas nunca então o reforço é favorável? Não, peraí, nem tudo está perdido aqui nesse tema. O reforço ele é favorável quando ele é feito na própria escola, dentro de um projeto pedagógico, como uma extensão das próprias matérias durante o período de aula e que tenha uma engrenagem de carga horária que possa haver o reforço. Algumas escolas que estão sendo transformadas de tempo integral, você tem os mentores e os monitores, onde as salas são específicas, temáticas de matemática, de biologia, de português, e fora daquele roteiro de aulas, corrida de conteúdo, você tem horários do dia que a criança faz as tarefas com monitoria de alguém, que seria um reforço dentro de uma dinâmica pedagógica. O outro aspecto que eu aponto que é favorável, como o reforço dentro dessa dinâmica da própria escola, ou que seja também particular, né, um reforço paralelo à escola, que seja um fortalecimento de áreas que estejam defasadas. Então, a minha indicação para professores que trabalham com reforço e para a própria escola que indica reforço, que traga também aquilo que a escola pretende que o reforço trabalhe dentro da avaliação que a escola faz da criança,
para que ela possa ser trabalhada num momento separado naquilo que está defasado no seu processo de aprendizado. Às vezes uma criança que tem um limite na matemática, no processo de aprendizado, de trabalhar uma estimulação no reforço para que aquilo seja entendido com mais tempo, né? Ou também na questão do português, por exemplo, tem criança que vai muito bem na matemática, não vai muito bem no português, ou numa matéria de história, de geografia, por exemplo, que a criança tem dificuldade de entender sobre essas localizações de tempo, espaço, né, a temporalidade, que aí o reforço ele entra para estar ajudando a fortalecer defasagens do aluno. E também ele é favorável quando o reforço ele é tido não como apenas fazer a tarefa que o aluno deveria fazer sozinho, não como apenas estudar para um período de prova, mas também para que esse reforço seja dado para que o aluno possa desenvolver habilidades, desenvolver criatividade, desenvolver potencial cognitivo para pensar o conteúdo na qual ele está aprendendo. Então sim, tem salvação, mas eu indico que o reforço seja um projeto da escola, que se tiver reforço paralelo, que seja dialogado com a equipe pedagógica da escola. Eu, por exemplo, quando tenho alunos que eu atendo a nível clínico, até dentro de uma dimensão meio psicopedagógica, e que tem o reforço paralelo, que os pais não querem abrir mão, de continuar com o reforço, mesmo indicando para que pare com o reforço, eu pelo menos tento dialogar com a professora de reforço e trocar ideias sobre defasagens e indicar caminhos também para que esse reforço seja de uma forma criativa e não simplesmente uma repetição de conteúdo e não simplesmente um espaço para substituir aquilo que não está sendo feito em casa e quebrando essa capacidade de autonomia da criança. No final das contas, entre mortos e feridos, a pergunta é: e aí, vale a pena o reforço? Eu vou dizer para você, é melhor que não tenha. Feliz a criança que precisa caminhar a sua história educacional sem esse tal do reforço. Porque também o reforço ele entra muito como um elemento traumatizante, porque geralmente a criança que precisa do reforço, ela também está sendo vista como aquela que está num processo de fracasso escolar, sendo que muitas vezes, e na maioria das vezes, o fracasso é da instituição educacional e não do aluno. Então fica aqui esse tema, que ele é um tema tão cotidiano que muitos pais absorvem isso sem pensar. Então comece a repensar sobre essa necessidade de colocar o filho no reforço, da escola ficar empurrando os filhos para reforço escolar paralelo, sendo que a escola tem que dar conta disso no seu cotidiano.